No Fast News, agora a gente vai falar do marco da proteção integral e da cidadania, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa hoje 35 anos de existência. Para entender os avanços e os desafios ao longo de mais de 3 décadas, nós convidamos o Ariel de Castro Alves, que é advogado e membro da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB. Boa tarde, Ariel. Bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Boa tarde, Bia. Boa tarde aos telespectadores da Jovem Pan. É um prazer falar com vocês. Olha, eu queria começar perguntando para o senhor o que significam esses 35 anos, né? De onde nós partimos e onde estamos agora? Sim, nós tivemos uma grande mudança na legislação brasileira. Antes do Estatuto, no antigo Código de Menores, a maior preocupação da legislação acabava sendo com aqueles denominados menores abandonados e delinquentes. E o resultado é que eles eram recolhidos para chamadas FEBEMs, Fundações do Bem-Estar do Menor, sem um tratamento individualizado, muitas vezes até sem a separação, conforme se a criança ou adolescente era vítima de violência ou era envolvido com drogas, com atos infracionais ou estava numa situação de rua. E com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os mais de 260 artigos da lei são exatamente para evitarmos que tenhamos crianças e adolescentes abandonadas ou envolvidas com a criminalidade. E o Brasil, então, ele se antecipou à própria aprovação da Convenção da ONU dos Direitos da Criança em 89, que introduziu no mundo todo a proteção integral e também a prioridade absoluta, e incluiu no artigo 227 da Constituição Federal de 88 toda essa proteção que nós tivemos depois, a regulamentação por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 13 de julho de 1990, ele foi, então, publicado. De fato, nós temos uma das melhores legislações do mundo de proteção da infância e adolescência, reconhecida internacionalmente. Mas nós temos uma enorme diferença entre a lei e a prática. O que nós denominamos de prioridade absoluta, que está prevista no Estatuto, também no artigo 227 da Constituição, acaba não ocorrendo de fato, principalmente nos orçamentos públicos das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal. A lei também prevê uma destinação privilegiada de recursos para a proteção da infância e da adolescência. Isso ainda não saiu do papel, infelizmente. Das quase 60 milhões de crianças e adolescentes do país, conforme os dados do IBGE, nós sabemos que mais de 50% vivem na pobreza, vivem na miséria. E também temos números estarrecedores de violência contra as crianças e adolescentes, e o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para a sua infância e adolescência. Nós, infelizmente, convivemos com números a cada hora de 33 denúncias que chegam no Disque 100, que são denúncias relacionadas à violência, aos maus tratos, às violações de direitos humanos. Temos 153 casos diários de estupros de crianças e adolescentes e também 14 crianças e adolescentes assassinadas todos os dias no Brasil em razão da violência urbana, a violência comunitária e também a violência doméstica no caso das crianças. Ariel, e além dos desafios que ainda vêm, nesses 35 anos, como o senhor bem colocou, que ainda não foram superados, nós temos também, com o avanço do tempo, novos desafios sendo colocados, como, por exemplo, a tecnologia. Tem uma resolução recente, inclusive, do ECA de dezembro, se não me engano, que fala do bom uso da tecnologia, mas é uma lacuna ainda a ser preenchida, entender como proteger, como fazer os direitos das crianças e adolescentes funcionarem dentro do ambiente virtual?
Sim, você lembrou muito bem, Bia, dessa resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, um órgão que tem atribuição de regulamentar o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente por meio das suas resoluções. E ele trata da preocupação com os ambientes virtuais, com a relação das crianças e adolescentes com a internet. Nós sabemos da importância da internet, dos meios virtuais de informática, inclusive na pandemia, a única forma da grande maioria das crianças e adolescentes do país estarem vinculadas à educação se deu por meio do uso dos computadores, dos celulares, dos smartphones. Então, também na pandemia se ampliou essa utilização. O problema é que isso perdeu o controle e hoje nós não sabemos quando nossos filhos estão trancados nos quartos, estão usando os celulares, os computadores, se eles estão de fato protegidos. Muitas vezes estão em situações de riscos. Nós vimos, por exemplo, recentes atentados em escolas planejados por adultos junto com adolescentes. Então, vimos os desafios que geraram também mortes de crianças e adolescentes, aqueles desafios da internet, inclusive com o uso do desodorante aerosol e tantas outras situações, quadrilhas que pretendiam queimar moradores de rua vivos. Então, nós temos que nos preocupar muito com esses ambientes virtuais, esses encontros que são marcados na internet. A criança, o adolescente, ele não sabe quem está do outro lado da tela. Pode ser um aliciador para exploração sexual, para o tráfico de seres humanos, para o tráfico de órgãos, para cometer sequestros e tantas outras barbaridades. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal de gerar algum tipo de responsabilização para as empresas operadoras da internet, para as chamadas Big Techs, foi um passo importante. Nós temos um guia do governo federal que trata da utilização dos meios digitais por crianças e adolescentes, evitar principalmente o acesso de crianças para esses meios e precisamos de uma classificação indicativa, como nós temos nas TVs, temos nos filmes, no cinema, precisamos também na internet de ampliar as formas de controle de acesso às crianças e adolescentes e pensarmos também em regulamentações visando a proteção desse público. Bia, quando o Estatuto surgiu em 90, nós jamais pensávamos que nós teríamos hoje inteligência artificial, que teríamos todo esse acesso à internet, redes sociais. E o Estatuto já vem se aprimorando nesses anos todos por meio de novas leis para punir a pornografia infantil. Vemos várias operações das polícias utilizando já previsões que foram incorporadas ao Estatuto e tivemos outras atualizações, como a Lei Menino Bernardo, que é para evitar os castigos físicos corporais, como a Lei Henri Borel, que é para prevenir casos de violência doméstica e também punir mais gravemente quem comete crimes contra crianças e adolescentes e também prever medidas protetivas para afastar os agressores das crianças. Perfeito. Olha, nós conversamos com Ariel de Castro Alves, advogado e membro da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB sobre os 35 anos do ECA. Obrigada, Ariel, pela sua participação. Obrigado a você, Bia, a todos os telespectadores da Jovem Pan. Um ótimo domingo. Pra gente